Pela misericórdia de Deus, a nossa igreja, nossa comunidade já está percorrendo o terceiro ano das exposições panorâmicas dos livros da Bíblia. Nós estamos hoje no 24º livro, que é o livro do profeta Jeremias. Né? Nós tivemos uma troca nas últimas dos dois cultos da comunhão, que a gente inverteu Isaías e Cantares de Salomão, mas voltamos hoje nos livros proféticos, tá? Jeremias, então, é o segundo livro dos livros proféticos. Lembra que a gente tem grupos dentro da Bíblia que vai particionar cada grupo de livros. Nós temos o primeiro, que é o Pentateuco, Torá, com 5 livros, né? Depois, nós temos os livros históricos. Finalizamos há 4 sábados, os livros sapienciais, ou os livros poéticos que nós falamos, finalizando em Cantares de Salomão, e iniciamos com o irmão Joel fazendo os livros proféticos com o livro do profeta Isaías, que foi o primeiro. Tá? Hoje nós vamos no segundo livro profético, que é o profeta Jeremias. Isaías e Jeremias estão dentro dos livros proféticos nos grupos dos profetas maiores. Nós temos os profetas maiores e os profetas menores. Os maiores vai ser esses que nós vamos fazer nos próximos panoramas bíblicos, e os profetas menores, eles vão ser os últimos livros do Antigo Testamento para a gente já iniciar o Novo Testamento. Então, até o final do Antigo Testamento, nós vamos só tratar dos livros proféticos agora. Jeremias, então, posso falar para vocês que ele é o maior livro profético que tem na Escritura. Não é o maior livro da Bíblia, mas ele é o maior livro profético da Escritura. Ah, irmão João, mas Isaías tem 66 capítulos e Jeremias tem 52, então ele é menor. Não, não é. O livro de Isaías, ele tem 66 capítulos, porém podemos dizer que os capítulos são menores. Agora, Jeremias, ele escreve muito mais palavras, vamos dizer assim, que contém no livro de Jeremias, do profeta Jeremias. Então, esse livro é o maior, não somente, quer dizer, a gente pode se remeter na questão dele ser maior, quesito bíblico. Todos têm a mesma importância, todos eles vão narrar a história redentiva, mas nesse livro do profeta Jeremias, nós temos algumas passagens que são importantíssimas para a gente entender o processo da história da redenção. Inclusive, a gente leu já no primeira leitura do culto de hoje, que é o capítulo 31. Nós vamos passar um pouco mais para frente, né? Então, esses panoramas, irmãos, que a gente está fazendo desde quando a gente começou como igreja, é para a gente entender como Deus agiu ao longo da história e como Ele escreveu isso na sua palavra, né? Como que Ele preparou tudo para a vinda de Jesus Cristo? Vamos pensar dessa forma. Então, mesmo que a Bíblia ela tem muitos livros, 66 livros, né? Todos esses livros eles fazem parte de uma única grande história, que é apresentar como Deus nos salvou por meio do seu Filho, nosso Senhor Jesus. Então, hoje a gente vai olhar o livro de Jeremias com esse olhar de que Deus quer nos ensinar sobre Ele mesmo, sobre o pecado e sobre a necessidade que nós temos de um novo coração. Assim como a gente leu agora de pouco, que enganoso é o coração desesperadamente corrupto. Então, algo em Jeremias aqui, uma profecia, nos vai falar que isso vai mudar em algum momento da história. Para a gente iniciar, irmãos, falando um pouco do contexto de Jeremias. Quando Jeremias escreveu esse livro, um detalhe muito interessante, né? Porque a gente pensa que normalmente é o profeta que escreveu, né? Jeremias, sim, ele escreveu muito dos textos que nós vamos ler aqui, vamos passar, mas ele também teve tipo um redator para ele. E o nome dele é Baruque, né? Esse é tipo um escrivão, um escritor para ele narrava enquanto ele falava. Podemos dizer que é quase a mesma coisa que Paulo fez com Lucas também, né? Paulo falava, Lucas fazia, ou a mesma coisa foi Pedro também, João Marcos fez isso. Então, quando Jeremias estava profetizando, o Senhor falou para ele escrever tudo isso. E ele chamou, por causa da quantidade de escrito que tem, chamou uma pessoa para ajudar ele, que foi esse Baruque.
Então, boa parte da escrita não foi somente Jeremias, mas foi um contratado, alguém que ele colocou junto dele para escrever, tá? Qual que é o contexto de Jeremias, né? O povo de Judá, só podemos lembrar também, quando a gente estava passando pelo livro de Reis, Crônicas ali, nós temos o primeiro rei, que era Saul, depois o rei Davi, e depois o filho do rei Davi, que é o rei Salomão. E depois daí o reino foi dividido. Então nós temos o reino do norte e o reino do sul. Nós temos o reino do sul que nós vamos falar aqui seria Judá, certo? Então, o povo de Judá, ele estava vivendo um momento muito difícil no contexto de Jeremias. Os babilônios, que eram os caldeus, né? Eles estavam ameaçando atacar a terra de Israel. Então, depois de muitos avisos de Deus, e não foram poucos, irmãos, foram muitos mesmo, o povo foi levado cativo para um país estranho, qual é a Babilônia, né? E foi passado, e o povo foi levado cativo em 3 etapas diferentes. No ano 605, depois de 10 anos, em 597, e depois mais 10 anos, 11 anos na verdade, em 586 a.C. Então, durante aproximadamente 40 anos ali, o povo foi levando por etapas, sendo cativo lá para a Babilônia. E no final desse período aí de tristeza para o povo de Deus, né, os babilônios destruíram então Jerusalém e o grande templo de Salomão, aquele templo onde Davi fez todos os desenhos lá, através daquilo que Deus ordenou, e Salomão fez o templo, certo? Então, os inimigos, os babilônios, eles derrubaram o grande templo de Salomão. Aí tem uma pergunta que a gente pode fazer, né? Por que Deus permitiu tudo isso, né? Por que o povo de Deus estava sofrendo isso? Por quê, irmãos? É uma resposta muito simples. Desde lá de Gênesis a gente consegue entender. Se vocês lembrarem do livro de Juízes, lembra que quando Josué morreu, o povo de Deus começou a desandar, ir a ruína mesmo, rolar no pecado. Aí foi levantado um outro juiz que voltou ao normal, graças a Deus. Esse juiz morreu, aí voltou ao pecado de novo. Deus levantou outro, novamente, e foi só piorando cada vez mais, certo? É que é o mesmo contexto do profeta Jeremias. Por causa do pecado do povo, Deus permitiu que acontecesse tudo isso que eu acabei de falar, de ser levados cativos, de Jerusalém foi levado a ruínas, o templo também, né? E Deus permitiu isso por causa do seu pecado. Eles tinham abandonado o Deus verdadeiro e estavam adorando outros deuses, inclusive fazendo coisas que são horríveis, como, por exemplo, atenção às crianças. Olha o que o povo de Deus no passado fazia. Eles sacrificavam crianças. Olha para vocês verem. Eles, naquele tempo a gente leu bastante em Levítico, no Antigo Testamento, que sacrificavam cordeiros, animais, né? Alguns tipos de animais, como o mais conhecido é o cordeiro. Só que o povo de Deus, olha só, eles abandonaram tanto, se afastaram tanto de Deus, que agora estavam oferecendo crianças para que abençoasse a plantação, abençoasse muitas outras coisas ali do povo deles, a terra deles, né? Então Deus mandou Jeremias, levantou Jeremias como uma voz para avisar o povo do perigo, avisar para onde eles estavam indo. Mas mesmo assim, o povo não se arrependeu, o povo não ouviu a voz do profeta. Então, enquanto a gente vai estudar esse livro aqui de Jeremias, vamos lembrar, e isso tem que ficar muito claro no nosso coração, que o problema principal está no coração das pessoas. Os nossos corações são pecadores. O meu coração, o seu coração, ele é pecador. E nós não podemos mudar ele com as nossas próprias forças. Por isso, uma pergunta importante para nós começarmos essa mensagem é: como Deus pode mudar um coração humano pecaminoso? Como Deus pode fazer isso? Isso vai nos guiar aqui nessa exposição panorâmica desse livro. Como disse, irmãos, o livro de Jeremias é um livro muito grande e é cheio de detalhes. Por ele ter essa grandeza, né? Ele é muitos detalhes. Mas se eu fosse resumir aqui em uma frase, qual que é a mensagem principal dele, ou o tema dele, é o seguinte: a antiga aliança que Deus havia feito com o seu povo, ela falhou. Mas veja bem, não falhou porque Deus não tinha poder de cumpri-la ou porque ele vacilou. Não foi isso. Essa antiga aliança falhou porque só havia fidelidade de um lado. De quem? De Deus.
O povo não era fiel. O povo não conseguia obedecer a Deus com seus corações que são pecaminosos, que eram pecaminosos, né? Então, por isso, Deus prometeu uma nova aliança, aonde Ele mesmo, não nós, Ele mesmo mudaria o coração dessas pessoas. Então, isso é o tema principal do livro. Os humanos, os seres humanos, ou na verdade o povo escolhido, não conseguiu cumprir a sua parte de pacto, que ele não conseguiria por causa do seu coração pecaminoso. Aí Deus teve que fazer uma nova aliança, para que assim fosse cumprido, tivesse fidelidade, aonde o próprio Deus mudaria o coração das pessoas para que a partir daí pudessem amá-lo, diferentemente do que estava acontecendo. Então Jeremias, ele mostra que o problema do ser humano não está em saber o que é certo ou saber o que é errado, mas sim o profeta nos mostra que o coração do ser humano ama o pecado. Então, não é uma questão moral de certo ou errado, é porque nós amamos fazer o errado, nós amamos o mal. Por isso que ninguém consegue obedecer a Deus sem que Ele mesmo transforme o nosso coração. Então, veja bem, irmãos, não há... Vocês têm que ficar bem... Vocês já ouviram bastante vezes, mas só para deixar mais claro na mente de vocês. Não há uma relação entre o homem e Deus se essa relação partir do homem. Não há, porque não tem como o homem ir até Deus pela sua própria vontade. Só há uma comunhão entre essas duas partes, Deus e a sua criação, ou Deus e o homem, se Ele quiser fazer essa relação. A partir dele, a partir de nós não conseguimos. Então, o livro do profeta Jeremias vai nos levar a enxergar que nós precisamos de uma mudança profunda, uma mudança profundíssima, algo que somente Deus pode fazer em nós. Sobre a divisão do livro de Jeremias. Ele tem 5 divisões principais, mas assim, uma grande é a primeira. Que nos primeiros 30 capítulos, nós vamos ver o profeta Jeremias avisando grandemente o povo de Deus. Ele levantando, chamando reis para arrependimento, sacerdotes para arrependimento, o povo de Deus para arrependimento. Durante 30 capítulos ele fica martelando isso, e o povo sempre dando costas para ele, não ouvindo ele, perseguindo ele. É um sofrimento muito grande que Jeremias passa nesses 30 primeiros capítulos, nesses 29, perdão. Então, esses avisos e profecias nos mostram o pecado do povo e a necessidade de arrependimento. Na segunda parte do capítulo 30 até o 33, nós vamos ver, então, depois desse grande período de luta que Jeremias sofre para proclamar o arrependimento para o povo de Deus, a gente vai ver uma promessa de esperança, algo que é um alívio que traz para o povo de Israel e até para o próprio Jeremias, onde nós temos o anúncio da nova aliança, onde Deus mudaria os corações, do 30 ao 33. A terceira parte do livro, do capítulo 34 ao 45, o profeta Jeremias, junto com Baruque, ele descreve a destruição que ocorre em Jerusalém. Então, durante 11 capítulos, ele vai descrever exatamente o que acontece por causa do pecado do povo, o que acontece com Jerusalém. Dos capítulos, na quarta parte, dos capítulos 46 a 51, vai mostrar o juízo de Deus agora não sobre Israel, mas pelas nações vizinhas, certo? E o último capítulo, que é o 52, vai mostrar o cumprimento das profecias, de todas as profecias que Jeremias vem no livro fazendo, quando tudo como que ocorre, tudo como Deus havia avisado, havia profetizado através da boca de Jeremias. Então, a primeira parte que nós vamos estudar são os temas principais. São 5 temas. Vou passar de uma maneira bem rápida aqui. Mas o primeiro tema que eu vou pedir para vocês abrirem bastante o livro de Jeremias agora e ler alguns versículos junto comigo, tá? Então, os temas, são 5 temas principais que os primeiros 29 capítulos mostram. Aí depois a gente vai partir para as demais, mas tem que atentar um pouco nesses primeiros 29 capítulos, porque ele vai mostrar, essa primeira parte do livro, eles nos mostram a malignidade do pecado. E aí, a partir do momento que a gente entende isso, vem a promessa. E é somente depois que a gente entende a situação dificultosa, horrível que o Israel está, o povo de Deus está, somente assim a gente vai realmente conseguir entender a segunda parte da mensagem, que é dos capítulos 30 e 33. Então, o primeiro tema
principal do livro de Jeremias começa, o primeiro, com a violação da aliança. Eu quero que vocês abram suas Bíblias aí, em Jeremias 2, 9 a 12, tá? Capítulo 2, 9 ao 12. Então, logo já no começo do livro, Deus ele vai acusar Judá de ter quebrado a aliança, o pacto que havia feito com eles. E o povo, só para a gente contextualizar aqui, essa quebra da aliança, ele trocou o Deus verdadeiro, Deus de Israel, por ídolos falsos, ídolos que não existem. E isso, irmãos, o profeta Jeremias ele trata como algo seríssimo. E a gente já está acostumado, eu não sei se eu posso dizer acostumado, mas a gente já viu várias vezes que idolatria é algo horrível, certo? Só que aqui Jeremias ele leva muito mesmo o peso dessa palavra idolatria e as consequências disso. Então nós vamos entender. Ó, Jeremias 2, 9 e 12 diz assim. Vou ler junto com vocês aqui. Coloquei uma parte aqui. Ó, diz assim, versículo 9. Portanto, ainda pleitarei convosco, diz o Senhor, e até com os filhos de vossos filhos pleitearei. Passai as terras do mar do Chipre e vede. Mandai mensageiros a Quedar e atentai bem, e vede se jamais sucedeu coisa semelhante. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto que não eram deuses? Todavia, o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. Espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos, ficai estupefatos, diz o Senhor. O que ele está falando aqui? Ó? Ele fala assim, ó, ô pessoal, olha para esses outros povos aí, que têm deuses que não são deuses de verdade, mas eles trocam aqueles deuses lá? Não. Agora vocês, que têm o Deus verdadeiro, vocês trocaram a minha glória por coisas que não existem. É isso que Jeremias, profeta, Deus fala pela boca do profeta. Então, irmãos, Jeremias, ele compara esse pecado da idolatria de uma maneira assim, como ele fala aqui, horrível, e também ele faz um paralelo com o adultério e com a prostituição. Então é uma linguagem muito pesada que o profeta Jeremias usa no livro dele. Eu quero que vocês abram no capítulo 3, no versículo 20. Sobre ele tratar essa idolatria como adultério. Olha só que o versículo 20 do capítulo 3 fala. Deveras, como a mulher se aparta perfidamente do seu marido, assim como perfídia te houvesse comigo, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eu vou facilitar aqui para os irmãos, eu vou colocar numa versão aqui mais fácil da gente entender, porque tem muitas palavras aqui que são poéticas, elas são mais dificultosas da gente entender. Olha o que o versículo 20 diz numa linguagem mais fácil. Diz assim, ó. NVT, nova versão transformadora, diz assim, versículo 20. Mas você me traiu, povo de Israel. Foi como uma esposa infiel que abandona o marido. Eu, o Senhor, falei. Então, olha só como Deus está tratando o seu povo. Vocês são pessoas adúlteras. Vocês trocaram. Não há fidelidade entre vocês comigo. Então, Deus está falando, através de Jeremias, a infidelidade do povo de Deus. Agora, ele vai aumentar ainda mais. Lá no início do capítulo 3, no versículo 2. Acompanha aí. Capítulo 3, versículo 2. Eu vou ler aqui na minha versão, depois eu leio na NVT para ficar mais fácil. Ó, no capítulo 3, versículo 2, diz assim. Levanta os olhos aos altos desnudos e vê onde não te prostituíste. Onde não te prostituíste? Nos caminhos te assentava à espera deles como o arábio no deserto. Assim poluíste a terra com as tuas devassidões e com tua malícia. Agora, na versão NVT, olha só como está escrito. Diz assim, olha para o alto dos montes. Existe um só lugar em que você não tenha se contaminado pelo adultério com os outros deuses? Senta-se à beira, ele falando como se fosse Israel, as atitudes de Israel. Você senta-se à beira do caminho como uma prostituta à espera de um cliente, sozinha, como um nômade no deserto. Contaminou a terra com sua prostituição e a sua perversidade. Então, a linguagem é muito pesada aqui, irmãos. Então, o que nós temos de visão como idolatria
eu acredito que é uma visão muito superficial que nós temos. É algo muito pesado que a palavra de Deus nos mostra. E nós vamos ver mais ainda sobre esse peso que Jeremias nos fala. Então, portanto, o primeiro grande tema principal de Jeremias aqui é que Judá, o povo de Deus, quebrou a aliança com ele por causa do seu pecado, dos seus desejos, do seu coração pecaminoso. O segundo tema principal aqui, o segundo tema dos principais que nós temos em Jeremias, é a repetição do pecado e a propagação dele. A quebra de aliança, então, a quebra do pacto, como a gente já viu, não foi um erro isolado, mas foi algo que se repetia geração após geração. Mesma coisa que acontecia com os juízes. Lembra que eu falei? Levantava o juiz, morria, voltava ao pecado. Levantava, opa, paz, morria, opa, pecado. E cada vez ia se aprofundando mais os pecados daquela nação de Israel. Então, de geração em geração, eles continuavam com isso. Os erros iam sendo propagados de pai para filho. Então, Deus mandou, não só Jeremias, mas vários profetas, levantou vozes para avisar o povo. Só que eles não deram ouvido. O povo preferia acreditar nas mentiras dos falsos profetas do que na própria palavra de Deus. Então, abram lá em Jeremias 25, versículo 3 ao 5. Jeremias 25, versículo 3 ao 5. Não. Olha o que diz aqui. Vou ler a versão árabe. Durante 23 anos, desde o 13º de Josias, filho de Amão, rei de Judá, aquele rei que fez as reformas em Israel, até hoje, tem vindo a minha palavra do Senhor, e começando de madrugada, eu vou-lo tenho anunciado, mas vós não os escutastes. Também começando de madrugada, vos enviou o Senhor todos os seus servos, os profetas, mas vós não os escutaste, nem inclinaste os ouvidos para ouvir. Quando diziam, convertei-vos agora, cada um do seu caminho e da maldade de suas ações, e habitai na terra que o Senhor vos deu a vossos pais, desde os tempos antigos e para sempre. Aqui, na versão NVT, veja bem, diz assim, durante 23 anos, desde o 13º ano do reinado de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até hoje, o Senhor me tem dado suas mensagens. Eu as anunciei fielmente, mas vocês não ouviram. Repetidamente o Senhor tem enviado seus servos, os profetas, mas vocês não ouviram nem prestaram atenção. Todas as vezes a mensagem foi a mesma. Abandone seus maus caminhos e suas más ações. Só então habitarão nesta terra que o Senhor deu a vocês e seus antepassados para sempre. Então, irmãos, não foi um aviso só, não foi algo isolado, mas uma mensagem que há gerações está sendo falada ali, e o povo de Deus, os israelitas, não dão crédito à pregação, não dão crédito àquilo que o profeta fala. Então, meus irmãos, os líderes não só os profetas, mas os sacerdotes também, eles diziam paz, paz, quando na verdade não havia paz nenhuma no povo de Israel, não havia nenhuma paz naquela terra. Isso mostra o perigo, isso cai para nós também, isso mostra o perigo de a gente ouvir só o que queremos e não o que precisamos, tá? Isso aqui já nos traz uma reflexão através desse segundo ponto, né? Será que nós ouvimos a palavra de Deus para sermos transformados ou só para nos sentirmos bem? Porque nós temos que refletir todo dia, quando a gente está aqui diante de uma exposição da palavra. Se há necessidade de mudança, de arrependimento, é isso que nós devemos ouvir. E é isso que nós precisamos, isso que nós desejamos, isso que nós devemos querer ouvir. E não aquilo que afaga o meu ego, aquilo que afaga o meu coração. Certo? Eu preciso de arrependimento, eu preciso ouvir a palavra do Evangelho, eu preciso ser confrontado. Esse tem que ser o nosso desejo, irmãos. Isso tem que ser o nosso querer, né? Não aquilo que nos faz bem. Isso a gente sabe que o Evangelho, de maneira nenhuma, nos mostra isso, certo? Um outro tema principal que nesses 30 capítulos tem é a doutrina da depravação total. Vamos entender isso aqui. A gente vai chegar agora à raiz do problema, né? Que é o coração humano. Então, Jeremias, ele vai ensinar que o pecado está tão enraizado dentro de nós, no coração das pessoas, que elas não conseguem mudar sozinhas. Vamos lá, novamente, naquele versículo. Agora vocês não precisam abrir, que a gente já leu, mas Jeremias 17:9, que vai falar: enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Agora, só para vocês entenderem como
que Deus ele deixa muito claro que você não tem como conseguir isso sozinho. Aqui, nesse versículo 17, 9, aqui, a gente vai entender que o nosso coração é corrupto. Só que no capítulo 13, agora eu quero que vocês abram, no capítulo 13, versículo 23, ele vai mostrar ainda com mais clareza que você não consegue mesmo. Olha só, ele vai utilizar de uma comparação para você entender aqui. Versículo 23, do capítulo 13, versículo 23, diz assim: será que o etíope pode mudar a sua pele, ou o leopardo as suas manchas? Se fosse possível, vocês também poderiam fazer o bem, estando acostumados a fazer o mal. O que ele disse aqui? Ele falou assim, ó, vocês sabem, vamos começar pelo leopardo. O leopardo tem as manchas, né? O leopardo ele consegue tirar aquelas manchas dele? Não, eu quero ficar sem mancha. Ele consegue tirar sozinho? Não. Uma pessoa que é negra consegue fazer sua pele ficar branca? Ou vice-versa, uma pessoa que é branca consegue fazer sua pele ficar negra? Não consegue. É isso que ele está dizendo aqui. Ele está falando que a natureza não pode ser mudada. Nós não conseguimos mudar a nossa própria natureza. É isso que ele está falando aqui. Ou seja, o coração humano, sem Deus, é incapaz de obedecer e fazer o bem. Não tem como, irmãos. O pecado nos domina, nos guia e nos afasta de Deus. Essa é uma grande verdade. E só Deus pode mudar um coração pecador. Essa é a doutrina da depravação total. Nos mostra que somos desesperadamente corruptos. Nós não conseguimos. Então grave esse versículo, Jeremias 13, 23. O quarto tema muito importante aqui, desses primeiros capítulos, dos 30 primeiros capítulos, é a proclamação da sentença. O resultado, é aquilo que Jeremias estava avisando. Então, depois dele mostrar todo o pecado e a dureza do coração, agora Jeremias vai anunciar que Deus vai fazer coisas por causa que eles quebraram a aliança. Ó, vocês não obedeceram, vocês violaram o pacto, agora vocês terão a consequência disso. Então, Deus ele não iria mais proteger o povo. Jeremias escreve no capítulo 11, versículo 11 ao 12. Se vocês quiserem acompanhar aí, Jeremias 11, 11 e 12, diz assim: agora, a palavra de sentença do nosso Deus ela é muito, muito ríspida, muito dura. Vou ler vários versículos aqui só para vocês entenderem a sentença, a consequência da desobediência, desobediência da palavra de Deus. Diz assim: portanto, assim diz o Senhor, eis que trarei uma calamidade sobre eles, da qual não poderão escapar. Clamarão a mim, mas não os ouvirei. Então aqui agora, Deus fala, eu sou fiel nas minhas palavras. Eu disse que você, lá em Deuteronômio fala, Moisés, né? Ele diz através de Deus, se vocês fizerem isso, tudo ok. Se vocês não fizerem isso, o negócio vai ficar ruim para vocês. Então aqui já traz uma consequência. E ainda Deus é tão bom que ele vem levantando profetas e vozes falando, pessoal, volta daí, se arrepende desses pecados, obedeça ao nosso Deus. Não, aí agora Deus fala assim, ok, então agora a sentença vai vir. E agora, olha como a linguagem que o profeta utiliza aqui é muito pesada. O povo, então, vai tentar buscar ajuda de outros deuses. Olha só que coisa doida, né? O próprio Deus falou, vai ter sentença. Eles vão e buscam outros deuses ainda para ver se vai ficar bom a coisa para eles. Mas também nada adiantaria, não traria resultado nenhum. O castigo de Deus, irmãos, é certo, pois o povo ele continua vivendo no pecado mesmo depois de tantos avisos. Agora, olha só a quantidade de palavras que o próprio Deus destina ao povo de Deus, de uma maneira bem dura. Capítulo 5, versículo 7 ao 9, diz assim: Jerusalém, como posso perdoá-la? Os seus filhos me abandonaram e juram pelos que não são deuses. Depois de eu ter lhes saciado a fome, adulteraram e se reuniram em casas de prostitutas. Deixaria eu de castigar essas coisas? Diz o Senhor. Profeta direto, profecia direta. Veja bem. Então Deus mostra aqui que o juízo seria inevitável. Por isso, então, aqui é uma curiosidade interessante. Jeremias ele foi conhecido como profeta chorão. Inclusive tem artistas, eu não sabia, quando eu estava fazendo estudo, quando eu estava fazendo faculdade, nós estudamos os períodos da arte, né? E tem o período barroco, e o período renascentista e o período barroco, que é do século XVI e do século XVII. E ali,
a arte ela foi muito religiosa. Então eles pintaram muitos quadros famosos. Os quadros mais belos são quadros que retratam a palavra de Deus. E ali Rembrandt, que é um artista do século XVII, século XVII, ele retrata, não só ele, mas outros artistas também do mesmo período, eles retratam o profeta chorão. E quem que é o profeta chorão? O profeta chorão é Jeremias. Então Jeremias foi tratado como profeta chorão, ele leva esse nome. Pois por que ele leva esse nome? Porque as suas mensagens, as suas profecias, elas falavam muito de coisas difíceis de ouvir e de coisas que eram muito pesadas. E aqui eu vou dar uma palhinha para vocês do quanto era pesada essas profecias, essa ira de Deus que cairia sobre o povo de Israel. Ó, capítulo 8, versículo 13. Vamos lá, é um versículo apenas que eu vou falando aqui. Olha o que diz no capítulo 8, versículo 13. Diz assim: eu os consumirei de todo, diz o Senhor. Não haverá uvas na videira, nem figos na figueira, e as folhas já estão murchas, e já designei os que passarão sobre eles. Sentença pesada aqui. Agora vai no capítulo 9, versículo 22. Olha como vai aumentando o peso da palavra de Deus. Os cadáveres das pessoas ficarão espalhados como adubo sobre o campo, como espigas que o ceifeiro deixa para trás, sem que haja quem as recolha. Muito pesado. Capítulo 12, versículo 11 e 12. Diz assim: toda a terra está devastada, mas não há ninguém que se importe com isso. Sobre todos os lugares altos do deserto vieram destruidores, porque a espada do Senhor devora de um a outro extremo da terra. Não há paz para ninguém. Capítulo 15, mais 3 capítulos para frente aí. Capítulo 15, 7 e 8. Destruí o meu povo, mas eles não deixaram seus maus caminhos. As suas viúvas se multiplicaram mais do que a areia do mar. Olha só, irmãos, esse tom de tristeza, de peso que o profeta nos descreve aqui, não aparece só nesse, aparece em muitos outros capítulos aqui. E esse título de chorão também, olha só como que ele mesmo chora, ele mesmo lamenta. No capítulo 6, versículo 26, diz assim, Jeremias falando agora: ó filha do meu povo, vista a roupa feita de pano de saco e role no pó, pranteie como por um filho único, pranto de amarguras, porque de repente virá o destruidor sobre nós. Ele também está incluso ali, porque ele é daquela terra também, é o filho de Deus ali. Então tudo isso mostra, irmãos, como é sério e horrível estar longe de Deus, como estar idolatrando deuses falsos, como estar no pecado de idolatria. Isso lembra uma passagem lá de Hebreus 10, no versículo 31, diz assim, ó: horrível coisa é cair na mão do Deus vivo, né? E aqui, irmãos, olha só, para a gente finalizar o último tema principal aqui, o juízo como a destruição da criação. Além de trazer uma destruição sobre o povo de Israel, sobre as nações ali, esse capítulo 4, vamos lá no capítulo 4, depois eu quero que vocês, na casa de vocês, leiam o capítulo 4 inteiro, mas eu quero que vocês atentem no versículo 23 ao versículo 26. Esse último tema que a gente vai ver aqui é como o juízo de Deus ele não foi só um castigo para Judá. Esse castigo sobre a idolatria foi tão grande que parecia uma destruição da própria criação. Olha só, quase como um Gênesis ao contrário. Olha só o que fala no versículo 23. Olhei para a terra e eis que ela estava sem forma e vazia. Olhei para os céus e eles não tinham luz. Olhei para os montes e eis que tremiam, e todas as colinas estremeciam. Olhei e eis que não havia ninguém, e todas as aves dos céus haviam fugido. Olhei ainda e eis que a terra fértil era um deserto, e todas as suas cidades estavam derrubadas em ruínas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. Então, irmãos, olha só que pesado que é isso. Jeremias, ele vai ver o juízo de Deus como se tudo estivesse voltando lá ao caos do começo da criação. Estava sem vida, sem luz, sem beleza, estava um caos total. Então, o pecado do povo de Israel, povo de Deus, trouxe uma situação de destruição tão grande, mas tão maléfica, vamos pensar assim,
que era como se tudo tivesse sido desfeito. O próprio Deus, lá no versículo 28, 2 versículos depois que a gente leu aí, 4, 28, o próprio Deus declara assim: por isso, por causa desse pecado que esse povo está andando, a terra chorará, a terra pranteará, e os céus lá em cima escurecerão, porque falei e resolvi, não mudo de ideia, nem volto atrás. Então, olha só, irmãos, o problemão que o pecado da idolatria, adorar outros deuses. A malignidade desse pecado, irmãos. Olha só como é. Agora, depois que a gente viu até aqui sobre os 5 temas principais, veja bem, a gente está do capítulo 1 até o capítulo 29. Então, esses são os temas que abordam esses capítulos. Agora, vamos ver o restante aqui. Antes, nós precisamos olhar um pouco sobre quem é esse profeta Jeremias, né? Vamos olhar para a vida do próprio Jeremias. Então, o nome dele, né, Jeremias, ele é como se significasse uma queixa longa e triste, um lamúrio, acho que é a palavra correta, lamúria, né? Lamúria, uma pessoa que lamenta muito, vamos dizer assim. E muita gente pensa em Jeremias como um pessimista, uma pessoa, eu não vou falar um personagem, né? Porque para esse personagem é uma coisa de história fictícia, mas uma pessoa real que viveu aqui, que sempre trazia mensagem de tristeza e juízo. Uma pessoa pessimista devido a esse caráter da mensagem dele. Mas será que era isso mesmo? Vamos entender isso aqui rapidamente. Jeremias, irmãos, na verdade, ele era um homem apaixonado pela palavra de Deus. Ele sentia um fogo, um arder no coração para falar o que Deus mandava, mesmo quando isso ia trazer sofrimento para ele e para o seu povo. Rapidamente, em Jeremias 20, versículo 9, diz assim, quando pensei, não me lembrarei dele e não falarei mais em seu nome. Ou seja, quando ele está falando assim, eu não vou mais profetizar, eu não vou fazer isso mais, que é muito ruim, sabe? Ele está falando mais ou menos isso. Então isso se tornou em meu coração como um fogo, encerrado nos meus ossos. Estou cansado de sofrer e não posso mais. Então ele tentou dar um passo para trás, não vou pregar isso mais não, porque só está trazendo coisa ruim, eu estou sendo perseguido, o povo não está gostando, está só vindo sofrimento. E quando ele quis fazer isso, o corpo dele, o próprio Deus, ele colocou esse ardor nele, não no sentido assim de, não, eu vou ter vontade de pregar. Não, é porque a dor que estava causando ele falar que não iria pregar mais, né? Então ele está cansado de sofrer e não posso mais. Então, ou seja, eu preciso fazer a vontade de Deus. Então, Jeremias chegou a pensar em desistir de pregar, de tanto esses sofrimentos, rejeição e também a perseguição. Mas a palavra de Deus era tão forte dentro dele que ele não conseguia ficar calado. Então, irmãos, Jeremias foi um homem de Deus que sofreu muito por ser fiel àquilo que ele falava, que o próprio Deus falava. Rapidamente, vou dizer aqui algumas coisas que ele sofreu. A gente não vai passar, mas rapidamente. Ele foi ameaçado de morte pelos sacerdotes, pelo caso das palavras, e pelos falsos profetas, lá no capítulo 26. Ele foi preso por traição no capítulo 37. E ainda apanhou. Ele foi preso e apanhou e foi humilhado só porque ele não abriu mão da mensagem de Deus. Eles falaram assim, não fala isso mais não, volta atrás. Falou, não vou voltar. Então ele apanhou, foi humilhado, foi preso. Mas mesmo assim, ele nunca se acovardou. O rei que estava naquele tempo, um dos reis que estava no período do ministério dele, o rei Zedequias, ele perguntou para Jeremias se Deus tinha alguma coisa para ele. E Jeremias respondeu com uma coragem que Jerusalém, veja bem, o rei que tem poder para matar você. Ele falou desse jeito, Jeremias, qual que é a palavra de Deus hoje? Seu rei, você e todo o seu reinado vai ser entregue à Babilônia por causa dos seus pecados. Então veja bem, ele falou com coragem na cara do rei Zedequias, né? E depois que ele falou isso, ele perguntou assim, por que eu estou sendo preso? Está falando a verdade? Se aqueles outros profetas ali dizem que isso não vai acontecer. Isso está relatado lá em Jeremias 37. Então Jeremias, ele lamentava mesmo, assim, rei, eu estou falando a verdade. Você é ungido, eu estou falando a verdade. Aqueles ali estão falando mentira, que vai acontecer tudo bem, mas não vai, rei, vai acontecer, o reino vai cair se vocês não se arrependerem. E ainda ele foi preso por causa disso. Olha só. Então Jeremias, ele não era alguém que era... Depois, no próximo panorama, a gente vai falar sobre Lamentações, né? E Lamentações, muitos teólogos dizem que foi o próprio Jeremias que escreveu. Quando fala Lamentações de Jeremias,
é o profeta chorão, aquele que só reclama tudo. Então, quando a gente olha para o texto de Jeremias, Jeremias ele não era alguém com tendência à tristeza porque, deu errado a vida dele, ó céus, ó terra. Não, ele era alguém que sofria por causa da mensagem que ele pregava, no sentido que ele sabe, ele via o que iria acontecer, porque o próprio Deus falava se eles não voltassem ao pecado. E ele via que o povo de Israel estava indo mais e mais para o buraco. Então ele olhava para tudo aquilo, ele chorava, lamentava: meu Deus, eles estão indo para aquilo que o Senhor não ordenou, e agora? Então isso trazia uma tristeza nele. Ele lamentava, ele clamava no capítulo 6 como eu: ó filha de Jerusalém, não faça isso, volte. Então ele lamentava, ele lamentava. Então essa tendência que a gente pode falar que ele é uma pessoa triste, depressiva, vamos pensar assim, mas ele sofria porque a palavra de Deus, ele amava a palavra de Deus e exercia exatamente fielmente aquilo que Deus falava. Ele enxergava o pecado do povo e ele queria que todos se arrependessem. Então ele era um homem de convicção, cheio de coragem, que não desistiu mesmo diante de tanta oposição durante sua vida. E aqui, irmãos, indo já para a reta final, depois que a gente viu os temas principais dos 30 primeiros capítulos, quem era Jeremias, agora vamos entender a promessa de esperança que é no capítulo 31. Então, mesmo Jeremias trazendo essas mensagens tão sérias sobre o pecado e o juízo também, que a gente viu aqui, que até a terra sofreria, Deus ainda não deixou de lado o seu plano de salvar o seu povo, porque ele é fiel. Então ele não deixaria o seu povo. Jeremias então traz uma das promessas mais maravilhosas de toda a Bíblia. Uma promessa de uma nova aliança, um novo começo para o povo de Deus. Abram novamente no capítulo 31, versículo 31 ao 34. Vou ler aqui para os irmãos. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia que tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, pois eles quebraram a minha aliança, apesar de eu ter sido seu esposo, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também de seu coração as escreverei. Eu serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades e os seus pecados, jamais me lembrarei. Então aqui, nesse capítulo 31, Deus promete a nova aliança, diferente da antiga, certo? O problema, meus irmãos, nunca foi a aliança que Deus havia feito com o povo, mas sim, como eu já falei no início, o povo que tinha feito aliança com Deus, que fez essa aliança, que ele era pecador, não conseguia cumprir a sua parte. Então Deus promete dar um novo coração a esse povo, novos corações. Em vez daquela lei que era escrita por tábuas, né, tábuas de pedra, vamos pensar assim, agora ela seria escrita na mente e no coração, não mais na algo que pode ser jogado fora ou perder, mas agora está dentro, interiormente. Deus mudaria o coração daquelas pessoas para que elas realmente o amassem e quisessem obedecê-lo, porque aquele povo até o momento não queria obedecer. O versículo 34, né, nos mostra essa grande promessa. Deus vai perdoar completamente o pecado do seu povo e não vai mais lembrar deles. O que é isso, irmãos? Isso é o Evangelho de Deus. Quem confia em Cristo, quem confia no nosso Senhor Jesus e se arrepende, recebe um novo coração. Aquilo que nós falamos, ensinamos para as crianças, assim, pede para o Senhor dar um novo. Eu falo muito com o Juan isso, né? Juan, pede para Deus dar um novo coração para você. Isso é a grande verdade quando o Evangelho chega até nós, quando nós recebemos a salvação. Recebemos um novo coração e nós somos libertos do domínio do pecado. Irmãos, isso aqui é uma coisa muito importante, esse capítulo 31, porque se a gente olhar atentamente, esse capítulo aqui é o ápice de Jeremias, do livro de Jeremias. E se, normalmente, por causa da nossa teologia, tudo, a gente vem nesse capítulo, e, por exemplo, quando o irmão Joel estava lendo, ensinando para nós o capítulo 31, a gente entendeu as verdades teológicas de si e na implicação da nossa teologia. Só que a gente não olhou para trás desses 30 capítulos, nós não vimos o porquê dessa promessa do capítulo 31 ser tão grandiosa. Ela é grandiosíssima, essa verdade, essa promessa.
Porém, se a gente não olhar para os 30 capítulos anteriores, a gente corre o risco de não dar peso para ela. E corremos o risco de não... nossa, nova aliança, um novo coração, legal. Mas por que eu preciso de um novo coração? Então, durante 30 capítulos, Deus ele vem utilizando o profeta para mostrar o porquê essa aliança ela é tão grandiosa e porque nós precisamos desesperadamente dela. Quando você vê os pecados de Israel gritando em desobediência contra Deus, como a gente viu aqui, tudo sofrendo, tudo indo ao caos, a malignidade contida no coração daqueles que dizem amar a Deus, só que não amam, trocam ele, idolatram outros deuses, fazem esse adultério. Quando a gente vê isso, aí a gente chega no capítulo 31 e entende, nossa, como nós precisamos dessa mensagem, como nós precisamos dessa promessa, como eu, você e todos nós precisamos dessa promessa. Por isso que ela é maravilhosa, mas se a gente não olhar para o pecado, não entender a malignidade do pecado, a gente não pode, a gente não vai conseguir dar o peso, não vamos acreditar nela como a palavra nos orienta, irmãos. Então, trago uma reflexão para vocês. Vocês já têm esse novo coração? Vocês meditam nessa palavra? Esse novo coração que a palavra de Deus fala no capítulo 31 de Jeremias, é uma verdade na vida de vocês? O Novo Testamento, através do Evangelho, dos Evangelhos, mostra que ser cristão não é somente acreditar no fato de que Jesus morreu na cruz, que foi um evento histórico, um fato histórico. Isso é uma grande verdade, mas não é só isso. Viver como cristão também é nascer de novo. É ter esse coração de pedra transformado em um coração de carne, que depois nós vamos ver no próximo profeta. Né? É ter o coração transformado pelo próprio Deus para viver para Ele, amá-lo e buscar a sua vontade, irmãos. Essa é a grande verdade do Evangelho, grande verdade. E agora indo para o último ponto, irmãos. O juízo contra as nações e a destruição de Jerusalém, que é a última parte, nos capítulos finais. Então, Jeremias vai mostrar o juízo de Deus não só sobre Judá, mas também sobre as nações vizinhas. Quais eram? Eu coloquei aqui: Egito, Filístia, Moabe, Amon, Edom, a Babilônia, entre outras. Né? Então, cada uma dessas nações, além da própria Jerusalém, ali da terra que o povo de Deus habitava, essas nações também foram julgadas pelo orgulho delas, porque elas confiavam em si mesmas, elas eram cruéis, eram orgulhosas, e elas não se submetiam a um Deus verdadeiro. Então, entre as profecias que ele fez durante todo o livro, Jeremias, ele traz o juízo mais longo dessas nações todas que foi feito contra a própria Babilônia, porque a Babilônia foi usada por Deus para o castigo e juízo de Israel, mas também Deus traz a sentença sobre ela, e de todas, ela que teve o juízo mais longo, né? A própria nação que Deus usou para castigar o povo de Deus. Então a Babilônia achou que era forte por si só, mas ela também foi julgada por Deus. Olha só o que diz no capítulo 51. Porque Israel e Judá não enviuvaram de seu Deus, do Senhor dos Exércitos, mas a terra dos caldeus, que eram os babilônios, né, está cheia de culpa diante do santo de Israel. Então assim, Deus utilizou do povo inimigo para castigar o seu povo. E aí, os próprios babilônios, os caldeus, eles se ergueram, encheram de si mesmos e esbanam, não, somos o máximo aqui tudo. Aí o próprio Deus utiliza Jeremias falando assim, como se eu vou parafrasear aqui, Deus estava falando assim, viu, vocês aí que estão se achando, calma, esse povo aqui, ele ainda tem o seu Deus, a minha aliança com eles, por mais ainda que foi quebrada, teve uma nova agora que eu fiz com eles. Então, eu sou o Senhor dos Exércitos. E vocês estão cheios de culpa diante de mim. Então é o próprio Deus falando isso. Assim, calma, vai ter entre vocês. É eles agora, mas vocês virão também. No capítulo 52, só para a gente ir. Se vocês vão ver que a Babilônia ela vai findar a cidade de Babilônia, o povo babilônico, eles vão cair por terra. A história nos fala isso também. A própria palavra de Deus vai nos mostrar. Mas aqui está falando da soberba deles, da ira deles, que o castigo virá. Então no capítulo 52, o último capítulo, vai narrar o cumprimento de tudo que Deus avisou para Jeremias.
Então, o que aconteceu? Jerusalém foi destruída, o templo foi queimado, o povo foi levado cativo. Tudo por causa do quê? Do pecado, da desobediência. Então, Jeremias descreve lá no finalzinho: aos 9 dias do 4º mês, quando a cidade se via apertada pela fome e não havia pão para o povo da terra, a cidade foi arrombada. Embora os caldeus, os babilônios, estivessem em volta da cidade, todos os homens de guerra fugiram. Nabucodonosor, chefe da guarda e servidor do rei da Babilônia, veio a Jerusalém. Ele queimou a casa do Senhor e o palácio real, bem como todas as casas de Jerusalém. Também entregou às chamas todas as construções importantes. Assim, Judá foi levado cativo para fora de sua terra. Então parece que assim, nossa, o livro do profeta Jeremias acabou com uma situação difícil para o povo de Deus, hein? E agora, o que acontece? E aqui que entra a beleza num simples detalhe que tem no final do capítulo 52. Mesmo assim, o livro de Jeremias termina com uma semente de esperança. Olha só, o rei Joaquim, que foi levado cativo, descendente de Davi, é poupado no final e ele é convidado a comer à mesa do rei da Babilônia. Então isso mostra que, apesar do juízo, Deus não esqueceu das suas promessas. Que ele começou lá em Gênesis 3,15 e foi passando, chegou em Davi, da sua raiz virá o rei prometido. Passou por tantos reis. E agora, quando chega assim, nossa terra foi perdida. Fomos levados cativos. Agora a promessa quebrou. Não, o rei, que depois Jesus seria descendente, né? Que é o rei Joaquim, descendente de Davi, ainda estava vivo. Isso aponta para o verdadeiro rei, o rei prometido, que é Jesus, o nosso Senhor. Então, meus irmãos, por mais ainda que nós vemos a mão de Deus pesar, Deus ele cumpre as suas promessas. É esse sentido que nós devemos entender que, não, a palavra de Deus, ela é fiel, a palavra de Deus sempre vai cumprir, irmãos. E aqui está mostrando o verdadeiro fato disso. Deus não esqueceu da sua promessa que ele traria o Salvador para o povo. Mesmo diante da destruição, ele poupou um que seria a descendência do nosso Senhor, Jesus, que Jesus seria descendente dele, do rei prometido. Conclusão, irmãos. Então, o que o livro de Jeremias nos mostra? Primeiro, a malignidade e a seriedade do pecado. Segundo, a incapacidade que o humano tem de mudar o seu próprio coração. Ninguém aqui consegue. Terceiro, o juízo de Deus sobre toda a injustiça. Veja bem, o grande juízo, o pesado juízo, a ira de Deus que haverá sobre todo aquele que recusar a mensagem da salvação, sobre o que a palavra de Deus nos fala. E também, acima de tudo, apesar de tudo isso, né, desse malignidade do pecado, que nós não conseguimos mudar o nosso coração, e do juízo grande que ele fará sobre esses, ele nos mostra uma promessa. Ele nos mostra algo que nos traz esperança. A nova aliança, onde Deus, ele mesmo, transformaria o nosso coração e perdoaria em Cristo Jesus na cruz os nossos pecados. Então, irmãos, que nós possamos confiar nesse Deus, que as suas promessas não falhem. As suas promessas cumpriram todas em Jesus. E lá na cruz, nós temos a salvação. Nós vivemos aquilo que Jeremias gostaria tanto de ver nos dias dele. Então, esse é o motivo de glorificar o Senhor, motivo para que nós possamos, dia após dia, buscar esse novo coração em Cristo e aprender a ouvir sua voz com temor e esperança. Amém, irmãos? Amém. Vamos orar? Feche seus olhos.